Não agrade. Então, eu precisava recomeçar, se vocês... Ô, Tomás. Vamos lá, pessoal. Então, por favor. Então, eu queria perguntar primeiro lugar para vocês, se vocês estão gostando da história. Não é uma história, né? Na verdade, é um livro conceitual, é um ensaio. Estão gostando das doenças? Das doenças. Né? E, na verdade, a gente só estudou aqui a Catolite por enquanto, mas a nossa velocidade agora aumenta, porque a Catolite é de todos os capítulos a parte maior. E nós estamos muito pouco atrasados, porque tem um pedaço que a gente não vai ler, não estava nem previsto, depois vocês saberão por quê. Mas o nosso autor, então, acho que ele acabou a Catolite, né? Ou quase? Não, ainda não. Falta só mais 2 itens de Catolite e nós vamos para a Todetite. Né? Então vamos lá então, um pouquinho mais de Catolite. Vamos lá. Neles, as determinações da existência prevalecem sobre a essência, de onde o termo é existencialismo, como se dá de maneira absolutamente explícita no existencialismo de Sartre. Isso eu expliquei para vocês, né? O sujeito existe e depois ele vai pensar no ser o que ele é. A Simone de Beauvoir, que foi casada com Jean-Paul Sartre, escreveu um livro chamado O Segundo Sexo, explicando a condição feminina, e dizia assim: a mulher não nasce mulher, a mulher transforma-se em mulher. E qualquer pessoa nesse mundo que tenha tido 2 filhos de cada sexo sabe um dia depois do nascimento que ninguém vai se transformar em mulher coisa nenhuma, que já nasce com uma porção de características femininas e masculinas. Portanto, é coisa de quem não teve filho nenhum, que é o caso desses 2 malucos, desse casal inexperiente em termos de filhos, imaginar que as pessoas transformam-se. Como eles não aceitam isso, criaram o conceito de gênero. Quer dizer, o conceito de gênero é assim: antigamente só tinha sexo, né? Quem tinha gênero eram as coisas. Por exemplo, a mesa é uma palavra do gênero feminino, porque é a mesa. Aí resolveram transformar a palavra gênero, aplicar para seres humanos, assim: bom, eu, embora tenha nascido homem, eu sou do gênero feminino. Quer dizer, eu posso transformar-me numa mulher, do ponto de vista comportamental, imagina, assim, se eu quiser. No fundo, tudo rebelião metafísica, coisa de criança. Não é? Isso tudo é de uma infantilidade atroz, né? Enorme, extraordinária, não é? Completamente infantil. Mas é isso que acontece quando você fica com o catolítico, porque você perde tanto a referência das coisas prestas na relação, que você então, sob essa pseudo-liberdade, você se imagina aí fazendo as maiores bobagens que você possa imaginar. Não é? Que é o que acontece sempre. Né? Vamos ver, continuamos. A ascensão tão harmoniosa em Platão do individual ao geral através das determinações é aqui maltratada. O individual termina por ficar amarrado em suas próprias determinações em vez de se abrir através delas. O individual vira ele mesmo genérico, quer dizer, é uma coisa que se define por ela mesma, e isso não funciona, obviamente. O encontro mesmo com o geral, se ocorre, não é mais que um tremor, segundo o filósofo dinamarquês. Que é o Kierkegaard, né? E não um entrar em ordem. Privado do apoio da essência ou do geral divino, o existencialismo foi forçado a admitir seus limites e acabar-se, seja no silêncio, com Heidegger, seja, o que é quase inconcebível para uma visão filosófica, numa confissão de submissão a outro sistema de pensamento, o Sartre e sua infeudação marxista. Quando o Sartre não conseguia mais defender essas ideias, virou membro do Partido Comunista Francês. Ou seja, de fato, agora é que ele perdeu completamente a possibilidade de raciocínio. Sem apoio exterior, o existencialismo leva ou à consciência do exílio do ser humano, como na visão dos cientistas, ou à exasperação, ao tremor metafísico e à angústia. No sujeito que ignorava o geral, a catolite, em sua primeira variante, manifestava-se como perda de si no ato, excesso de ação, exuberância do possível, obsessão de acumulações, pluralidade cega, proliferação. É o Napoleão. Na segunda variante, quando a doença é acompanhada da consciência do geral, ou antes, do sentimento de sua ausência, surgem as experiências espirituais do acaso mudado em necessidade de cuide, o sentimento do exílio, da perda de si, da angústia e da desesperação, o trágico reencontro entre o sujeito investido de um falso sentido geral e o próprio geral. O mundo deveria ter sentido, mas não o tem, aos olhos do catolítico. Ele próprio tenta dar-lhe um,
e se debate e atormenta para o obter, mas nunca o consegue impor. Ele sofre. Sua doença, contudo, foi por vezes um benefício para o mundo. Muito bem. Então agora terminamos a catolite e vamos começar a segunda doença. Vocês olharem naquele esquema genérico, a toletite, né? Toletite é uma doença de perda da noção do individual. É o contrário da anterior. Agora, o que é o toletítico, né? Digamos assim, que sofre essa doença, aqui eu acho que está mal, como está aqui feito, eu acho que eu me expressei mal. Não é a perda do sentido do individual, mas é a incapacidade de obter o sentido do individual, tá? É melhor do que qualquer outra maneira de explicar. Ali na toletite, não é exatamente perda do sentido do individual, mas é a incapacidade de obter o sentido do individual. Isso que é a toletite. O sujeito não consegue encontrar a sua existência individual no processo, e, portanto, ele fica mais ou menos prisioneiro da tirania do geral. É a doença contrária da anterior, né? Compreendem isso? É a doença da perfeição, a doença dos artistas, dos visionários políticos. Os exemplos que ele dá são os demônios. Os demônios são o Firkovensky e o Stravogin, os demônios do Dostoiévski. Nós já lemos aqui os demônios do nosso programa. Duas personagens absolutamente toletíticas, esses dois aí. Tá? Os demônios do Dostoiévski. Mas eu explico em seguida quando aparecer um pouquinho mais de dados. Vamos lá. Enquanto a catolite, como inaptidão para obter o sentido geral adequado, era a doença espiritual da imperfeição, a toletite é, de certa forma, a doença da perfeição, ou seja, no homem, da disposição teórica particular em que ele coloca sua servidão ao sentido geral, e que o impede de encontrar seu individual apropriado. Ou seja, ele é um sujeito que parte de esquemas externos tão perfeitos que ele não consegue caber em nenhum deles mais. Ele é prisioneiro de uma perfeição que ele analisa o mundo, né, que ele atribui ao mundo. É a pessoa que esquece de si mesma? É mais ou menos assim, mas ele não recusa a si próprio, não é isso que ele está fazendo. Ele, na verdade, não consegue encontrar uma individualidade no contexto da generalidade. Ele não consegue estabelecer essa ligação porque ele não se vê no contexto do geral. Ele vai explicar melhor, ele vai explicar em seguida. Aliada à máquina e ao maquinismo, incluindo a automação, aos quais ela é aparentada, favorecendo-os, a lógica simbólica exprime, em estado puro, a preeminência do geral sobre tudo o que pode haver do individual, e assim o primado absoluto do vigor, da exatidão, da perfeição mecanicista e racionalista, que são para o ser natural do homem uma ameaça de desregramento por excesso de regulação. Ou seja, a ideia de que o mundo pode ser, que o mundo tem uma espécie de perfeição da qual você não participa. Não é? Porque você, afinal de contas, não tem essa mesma logicidade, você não é perfeito como são as demonstrações, como são os modelos do mundo fora de você. Mas continuamos, vamos ver. Aquilo que teria podido despertar a doença espiritual no homem antigo, seu sentimento e sua convicção de que existe um mundo incorruptível, em face do qual o seu próprio não é senão o lugar do corruptível e do individual, o mal que, todavia, não atingiu os gregos antigos, protegidos por não sei que instinto de saúde, pode atingir-nos a nós, os modernos, hoje, na era de todas as descrenças e de todas as desmistificações. Pois se a lógica e a máquina exprimem, em estado puro, a forma do incorruptível do homem moderno, sua exigência de rigor e de infalíveis reações em cadeia se manifesta, concretamente, em toda a cultura científica, por numerosas que sejam ainda hoje suas deficiências, em muitos domínios, em matéria de exatidão absoluta. Elas levam, assim, não somente a uma tensão dramática do conhecimento, mas também, para nós, a uma forma de trágico diferente daquela em que podia culminar a catolite. O trágico do conhecimento suspenso, quando o homem dispõe de um geral perfeito, mas apartado do individual. Eu não caibo no mundo perfeito que está fora de mim. Eu vivo na ideia de por exemplo, Edsel Andergast, do Processo Maurícios, que é um dos livros que nós vamos ver daqui a pouquinho, é um menino que acha que a justiça é um negócio perfeito. Mas na prática não existe justiça perfeita, porque a justiça é feita pelos seres humanos, portanto é imperfeita. No entanto, Edsel Andergast exige que o seu pai, que se chama Juiz Andergast, que ele tenha um desempenho como juiz perfeito, que não é possível na prática. Ou seja, quem sofre essa doença não consegue encontrar o individual e, portanto, participa do mundo em que só existem utopias, só existem modelos artificiais e abstratos,
É um mundo em que a individualidade não tem espaço para existir. É o mundo de todos esses utópicos comunistas, de todos esses sujeitos que pensam em mundos perfeitos, mundos que irão acabar com a pobreza, mundos que acabarão com a miséria humana, e que, portanto, não conseguem imaginar a imperfeição humana nesse mundo, e irão, portanto, agir com toda a ferocidade contra os seres humanos reais que existem, que são imperfeitos, mas que estão nesse mundo teoricamente perfeito. Esses são os sofredores de Tolitite. São aqueles que não conseguem compreender a existência humana imperfeita, porque eles vivem em torno de modelos, em geral, perfeitos. É por isso que ele coloca os demônios nessa categoria aqui, aquelas personagens dos demônios. Hitler é o primeiro. O Hitler é o primeiro caso. Ele pensa, ele não sabe que ele é apenas um povo, que o povo alemão. Hitler é esse caso. Hitler não sabe que ele é apenas um povo entre os diversos povos e que não há nenhuma razão para ele achar que ele é o melhor. Queria um mundo perfeito, só com pessoas perfeitas e excluía as minorias, daí não seria esse demônio? Nesse ponto de vista é assim. Eu não sei se não tem as duas doenças no mesmo tempo. Aí nesse caso aí, possivelmente tem. Às vezes tem. É muito comum ter. A doença do corpo perfeito, né? É o quê? A doença do corpo perfeito. É aquele sujeito que acha que se você... O mundo é dos belos, dos bonitos, dos que tem a barriga de tanquinho. Se o mundo é assim, então você não existe na prática. Você não consegue encontrar uma expressão individual no mundo se você não estiver dentro de determinadas regras estéticas existenciais. Mas é raça ariana, né? Tem também Tolitite e Hitler, você tem razão. Tá. Continuamos, vamos explicar melhor isso. Vamos lá, já que o Noé explique melhor. Todavia, uma vez mais, como no caso da catolite, o sentimento do trágico que aflige a consciência do homem acometido da Tolitite já é sinal de paroxismo da doença. Por isso a descrevemos nas situações mais comuns, analisando-a em suas formas incipientes, e mostramos, tal como a respeito das demais doenças constitutivas do homem, a que ponto tais manifestações podem ser luminosas no indivíduo jovem e que virtudes mobilizadoras e criadoras ela desperta mais tarde na vida, para não encontrar senão no fim algo do seu impasse trágico. Apoiando-se primeiramente na perfeição, depois na exatidão e finalmente na infalibilidade de sua relação em cadeia, o geral faz entrada solene na vida e na cultura do homem. O geral é que manda, tiraniza os outros. Não é? Um geral perfeito tiraniza os indivíduos. Portanto, os indivíduos sendo imperfeitos não têm espaço para a existência. Ou seja, você enfatiza o geral às custas do individual que somente desaparece. Por isso que você tem Tolitite, porque Tolitite significa esta coisa aqui. Ou seja, você não consegue enxergar o indivíduo no contexto de um geral que é que é avalaçadoramente dominador. Não é o contrário da outra doença. Nos sentidos gerais dessa espécie, que não conseguem encontrar seu individual e que podem, assim, esmagar toda a realidade individual em sua esfera de ação, são ativos não somente nas formas superiores do conhecimento, mas também em suas formas imediatas. Em comparação com as outras doenças espirituais, a Tolitite é velha como o mundo. Ela é, indubitavelmente, a doença típica de metade da humanidade, a saber, as mulheres, que, tendo uma natureza mais geral que a dos homens, visam a fixar a espécie no individual, um amor, um filho, um lar. Então, não é isso? Quer dizer, as mulheres são mais tolitíticas porque as mulheres são lunares, ou seja, elas são mais reflexo do geral naturalmente do que os homens, que têm a intenção oposta de eles mesmos arbitrarem o que é o geral. Não é? Então, esses sonhos, digamos assim, grandiosos e meio megalomaníacos masculinos, as mulheres não têm. Se o mundo fosse feito só de mulheres, ninguém tinha feito pontes, não sei o quê, de questões de quilômetros, prédios de 120 andares. Essas são ideias masculinas, tipicamente, nunca são ideias femininas. São desafios infantis aos elementos que os homens querem conquistar a natureza. E as mulheres sabem, por causa da menstruação, que a natureza não pode ser conquistada só quando você engravida. E o que é uma gravidez a não ser uma super submissão à natureza? Não é? A maior de todas as submissões é a gravidez. Não é isso? Alguma pessoa nasce dentro de você, independente da sua vontade, assim, como o Alien, o oitavo passageiro.
Claro que não é a mesma sensação, né? Que não seja a sensação do oitavo passageiro, seja menos dramática do que isso. Compreenderam? As mulheres são mais toletíticas, porque os homens tendem a ser mais catolíticos, as mulheres mais toletíticas, porque as mulheres sendo lunares, elas de alguma maneira, elas percebem melhor a individualidade do que os homens. Para a mulher, mais importante do que ficar discutindo Shakespeare e ficar tentando resolver os problemas do mundo, é você conseguir produzir lá a papinha do bebê na hora certa. Não necessariamente. É mais comum isso, né? Uma dona de casa, mamãe, irá normalmente optar entre ir a uma reunião do Instituto de Estudos Geográficos, né, de estudos históricos geográficos, vai preferir cuidar do filho, né? Não, cada coisa tem seu momento certo. Não, mas na alternativa, um homem diria assim, não, acho que eu vou lá na reunião, cuida você. Né? Porque é diferente o modo de pensar a vida, né? Como a mulher, portanto, tem a ideia da individualidade mais concreta, ela então não sofre, ela sofre de toletite mais facilmente do que o homem. Tá? Continuamos? Mas, por outro lado, todo ser humano sofre de toletite em certo momento da juventude, sob o impacto de seu idealismo, por vezes algo tolo e, no entanto, rico de belezas e exaltações, em particular sob a magia do ideal. Essa primeira e obscura ascensão ao plano de um sentido geral, de que ele se torna, por um instante, prisioneiro. É o Edson Andergast. Né? A militância infanto-juvenil, é esse negócio de caras pintadas e tal, tudo isso é efeito disso. Sob a forma do ideal, o geral atua nos jovens, sobretudo sob os impulsos do coração. Eles sentem uma como felicidade, antes que ela se transforme em sofrimento, na indeterminação mesma do sentimento despertado pela experiência do geral. Gostar-se-ia muito de fazer sem saber bem o que, desejar-se-ia muito mudar o mundo sem saber como, querer-se amar sem saber a quê. Há tanto ardor, tanta generosidade e tanto amor em nós, que nos parece podermos neles instalar-nos, como que suspensos. Amavam, diz Santo Agostinho, se non servam quod amavam. Eu amava, mas não sabia o que amava. Você ama uma ideia, ama um projeto, ama um ideal, ama uma ideologia, e por causa disso você não consegue entender as pessoas reais que existem, você não as incorpora na sua vida. Então a sua individualidade desaparece no contexto daquela generalidade. Você não é mais uma pessoa, você é um militante do partido. Você não é mais um indivíduo, você agora é um soldado de uma causa. Você não é mais uma pessoa com uma capacidade de ter sua própria existência, então você se torna uma espécie de elemento de uma turma. Por isso é que os jovens andam em bando e se descaracterizam como personalidades individuais, tanto é que passam a vida reclamando que tem que usar uniforme no colégio, e quando saem do colégio, a primeira coisa que fazem é botar o uniforme, todos eles têm a mesma cara, continuam usando o uniforme a vida inteira. Não é? O jovem, portanto, mantém a sua vida atada a uma espécie de ideal externo, tendo uma dificuldade imensa de estabelecer-se como um indivíduo crítico no processo. E ele acaba achando que ser crítico, ser um indivíduo crítico, é simplesmente ir com o modismo ideológico do momento, participar dos movimentos, digamos, ideológicos da sua época, que é exatamente o contrário, em última análise. É o Edson Andergast. Vocês verão aqui o caso daqui a alguns dias aqui no processo Maurício. Continuamos? Santo Agostinho, movido pela mesma necessidade, é seduzido pelo maniqueísmo, que lhe saciará por um momento a sede geral, mas não o deixará disponível para outra experiência da mesma ordem, senão após o tão esperado e decepcionante encontro com Faustus, pregador e maniqueu. O Faustus vai lá onde ele mora na África, e ele então faz desafia o Fausto para um diálogo assim, mais ou menos um duelo intelectual, e o Fausto perde ele. E ele percebe que maniqueísmo não tem sustentação, mas é um negócio difícil de sustentar mesmo. E aí então que ele começa a desconfiar, ele vai em seguida para a Itália e será convertido na Itália por São Gregório, que o converterá finalmente para o catolicismo. Mas ele era um maniqueísta importante lá na África. Depois do encontro com Fausto, ele irá mudar de ideia. Típico desta idade e particularmente impressionante é o fato de eu ser individual entregar-se quase totalmente aos sentidos gerais cuja revelação ele teve, e de encontrar mais delícias na experiência da ordem que o geral impõe, as variadas determinações, do que numa real afirmação de si, ou na não menos pessoal aplicação desse geral às situações gerais.
A teosofia para Goethe e Goethe maniqueísmo... foi teósofo digamos, na mocidade, né? Fez lá uma espécie, depois desistiu, mas foi teósofo. A teosofia para Goethe e o maniqueísmo para Santo Agostinho representaram em dado momento essa resposta total de que todo homem precisa na juventude, ainda que não se tenha verdadeiramente feito todas essas perguntas, e ainda que tampouco saiba o que fazer com tais respostas. Quando eu tinha 14 anos, eu achava que os Rolling Stones eram, digamos, a fórmula certa do mundo, né? Então eu era mais ou menos adepto do geral chamado Rolling Stones, que era, no que eu tinha naquela época, o antídoto melhor contra a sociedade de consumo, capitalismo, etc. Aí um belo dia eu descobri que os Rolling Stones ganhavam 60 milhões de dólares por ano para serem contra a sociedade capitalista. Acontece como com os Carnimaia também. Aí comecei a achar, mas espera um pouquinho, será que iam dar 60 milhões de dólares para um sujeito ser contra o doador dos 60 milhões de dólares? Não é? Aí comecei a desconfiar que o Chico Buarque também fala mal do mundo capitalista, mas vive dos milhões que recebe da indústria fonográfica. E comecei a descobrir que havia uma inconsistência, o Olavo de Carvalho chama isso de paralaxe cognitiva, entre o que o sujeito dizia e o que ele fazia na prática. E aí comecei a desconfiar que eu estava apostando nos heróis errados. Então, o que é que significa isso? Que a maturidade, você sair de ser criança para ser adulto, é você parar de esconder a sua individualidade em projetos que não são seus, em projetos nos quais você entra mais ou menos de otário. Ou seja, generalidades, não é? Traiçoeiras que estão em volta de você. Adquirir esse senso de autocompreensão é o que torna você adulto. Ou seja, distinguir o que é realidade e o que é fantasia. Não é? É a experiência de todo mundo aqui. Né? Nesse estado de certeza, e até durante o sono dogmático da segunda idade, o homem corre o risco de deixar-se tomar por todos os fanatismos ideológicos, pois todos lhe parecem tão mais convincentes quanto mais ele tem esquecido eu e o mundo. Olha que maravilha isso, né? Quer dizer, os fanatismos ideológicos parecem tão mais convincentes quanto ele tem esquecido de fazer a relação eu e o mundo. O que é sono dogmático? É uma expressão do Kant que dizia que David Hume havia despertado, ficou famosa essa expressão, né? Ou havia despertado do sono dogmático. Ou seja, Kant achou que durante muito tempo não conseguia entender nada e foi David Hume quem o inspirou a entender alguma coisa. Mas David Hume não é nenhuma maravilha. Aliás, isso é apenas a demonstração de que todas as ideias erradas que estão na filosofia alemã têm, no fundo, origem inglesa. E na Inglaterra elas não funcionam malignamente porque a Inglaterra é uma ilha, é como se houvesse uma espécie de limite natural. Mas na Europa, quando cai na mão dos alemães, vira um desastre extraordinário. Kant é filho da filosofia inglesa. Né? É muito perigoso, portanto, deve ser como Florianópolis mantido ilhado, separado da ilha, de preferência sem ponte. Né? Quanto menos ponto tiver, melhor. Né? Devia ser assim. Muito bem. Continuando. Mas o individual, em sua dupla forma de realidade exterior que resiste e de verdade do ser que não se deixa confiscar demasiado tempo pelo ideal, reivindica seus direitos. O sentimento da inadequação se insinua no coração daquele que sofre de Tourette, assim como parecia na Catolite o sentimento de exílio. O que tem Catolite sente-se distante do mundo, ele não tem nada a ver com o mundo. E esse que tem Tourette sente que ele é inadequado, que ele não tem alguma coisa que não está funcionando na relação dele com o mundo. É que ele, na verdade, não tem uma relação com o mundo, ele não consegue se individualizar. Ele é apenas um militante do partido. Ora, se ele é militante do partido, ele não é ele mesmo. Não é? Isso, ele é apenas um títere, ele é apenas alguém que faz o papel de ajudar e fazer o que o outro quer. A alegria de ver, pois, que determinações aleatórias são em verdade tecidas na trama da lei social e histórica, pode levar o homem a todo momento até o esquecimento de si e de tudo que é individual e fazê-lo ver o formigueiro do mundo como uma forma válida de subsistência, transcendendo o modo dos formigueiros singulares. Involuntariamente ele se entrega a essa espécie de prazer, que provém menos do conhecimento que da existência, de viver as situações gerais, ou de ser vivido por elas, por um entusiasmo coletivo, pelo espírito objetivo de uma carreira, por circunstâncias históricas de dominação, pelo espírito do momento ou pelas ideias em voga. De maneira que, doravante, o geral com as determinações que nele se prendem prevalecerá sobre todos os sentidos individuais e adquirirá uma espécie de autonomia.
Em certo sentido, a criação artística e, de modo mais geral, as atividades criadoras do homem deixam transparecer claramente sua predisposição à toletite. Toda criação é, em seu ponto de partida, uma tentativa de levar estados de alma e determinações exteriores a um sentido, de ligá-lo em seguida a um sentido geral, de modo que os estados e as determinações possam, por fim, concentrar-se de maneira organizada numa figuração. Num primeiro momento, é fato, a dificuldade do Criador consiste em conceber ou ver sentidos gerais aptos a abarcar uma grande riqueza de determinações. Que é o outro defeito, né? Não é isso? Catolite, né? No início, né? Em ver, por exemplo, uma paisagem numa porção qualquer da natureza. A natureza provavelmente teve, ela também, dificuldade para reunir as diversas manifestações da vida em uma variedade biológica e para elevar em seguida as variedades às espécies. Mas não haverá agora igual dificuldade para enraizar as espécies nos indivíduos? Ou seja, para produzir uma individualização. Logo, a toletite vem antes da catolite, de modo geral. Depois da catolite, a catolite começa aí, depois vem a toletite. É isso que ele está nos dizendo. Aliás, não será a toletite essa busca dolorosa do individual e da encarnação precisamente a doença de todos os artistas? Aí, quando você pensa na condição da mulher, né? Se a mulher é vítima, digamos, preferencial da toletite, qual é o problema da mulher, historicamente, é de achar-se com pouca identidade, que no fundo é a maior de todas as reclamações que as feministas fazem. A ideia de que a mulher, na verdade, vive para os outros. Não é isso? Não é? A ideia, a reclamação feminina de que elas vivem para os outros, para a família, para o marido, para os filhos, para causas que não são a sua própria, é de todas as reclamações a maior que tem das mulheres. É a toletite pura. Ela não consegue se auto-individualizar, não consegue produzir para ela mesma um enredo individual dentro desse esquema. Não é? Esse é o problema central, digamos assim, da condição feminina vista do ponto de vista dessa explicação aqui. É claro. Os visionários políticos são, a seu modo, artistas. Também eles têm necessidade de uma encarnação de seu pensamento, mas em verdade quase nunca conseguem, pois estão condenados a enraizar suas ideias no plasma da sociedade humana, tão turvo e tão incerto, tão distante da pedra, do som ou do verbo que os artistas modelam. Por isso, sejam eles utopistas ou realistas, o tormento do Criador é neles ainda mais violento. A utopia do estado platônico, as utopias do renascimento, as constituições elaboradas por Rousseau para diversos estados microscópicos representam outros tantos dilaceramentos espirituais vividos pelo homem. Se havia, talvez, contentamento em elaborar teorias, quanta miséria espiritual agora na impotência de edificar verdadeiramente. E se os utópicos podem permanecer nas formas mais brandas da toletite, os visionários realistas sobram no endemoniamento dos processos ou no furor político de todos os reformadores revoltados que povoam as páginas da história. Sujeitos que querem, não conseguem produzir a perspectiva individual, real, concreta, e que, portanto, farão barbaridades em nome do genérico, de ideias, ideologias, utopias, enfim, coisas assim. É, pois, verdade que também as nações podem extraviar-se na ideia, tal como nelas se extraviam os indivíduos, sem conseguir encontrar o bom caminho de volta a ser individual. Uma consciência teórica demasiado afirmada pode devastar comunidades importantes e pode igualmente devastar culturas. O que é consciência teórica demasiadamente afirmada? Alguém que vive a partir de modelos teóricos genéricos que não são modelos reais, humanos. Né? Como, por exemplo, o comunismo, de achar que as pessoas são capazes de viver aquela vida, de ter aquela vida. Então esse sujeito é que fará 60 milhões de mortos, porque ele vai matar todos aqueles que não conseguem. Porque ele, na verdade, não consegue produzir uma individuação real daquela ideia, porque é impossível, e vive, então, em torno daquela ideia, daquele modelo teórico que ele não consegue individualizar. Esses são os malucos que produzirão as desgraças do mundo. Fidel Castro entra aí? Tipicamente alguém assim. A tendência da cultura moderna ao positivismo e à exatidão, e a tendência da arte contemporânea à abstração, são solidárias a uma certa maturidade histórica a que se chegou e que, no mundo contemporâneo, adquire duas faces. Lucidez teórica de um Estado que ainda não existe, como se deu com o Estado norte-americano, e lucidez refinada de certas nações sobressaturadas historicamente. Quão revelador é, a esse respeito, que a Revolução Francesa, sobrevindo ao que parece, quase ao cabo de um destino histórico, seja solidária à Revolução Americana, que rebentou no começo de outro destino. Tanto no plano histórico como no da arte, a carência vem sempre do individual. Vocês perceberam que ele acabou de declarar que
que a arte abstrata ela é um resultado da todetite, quer dizer, como o sujeito não consegue individualizar aquilo que ele está fazendo, ele produz uma arte genérica, porque a abstração é necessariamente genérica. Ele está dizendo isso, né? Se tem ou não razão, ele atribui, digamos, o advento da arte abstrata, que é um advento moderno, à todetite. Muito bem. A arte abstrata vai representar a coletividade. É que a arte abstrata não precisa ter uma representação social, né? Ela representa, digamos, as cores genericamente, sem representar nenhum objeto colorido especificamente. Então você não fez um coelho verde, você fez os tons de verde possíveis. Porque ela é genérica e não individualizada no coelho. Você pega uma obra do Pola, que o do Iberê Camargo, você vê ali uma representação naquele momento. Bom, pode até ser, mas o Iberê Camargo não é abstrato, né? O Pola é, mas o Iberê Camargo, ao contrário, é um pintor figurativo maravilhoso, extraordinário, na minha opinião, eu adoro o Iberê Camargo. Agora o Pola, que eu já acho que já é o genérico mesmo. Veja, pessoal, cuidado com isso, hein? Porque o fato de que o sujeito pinta assim não quer dizer que não seja bom. Compreenderam? Porque não está se falando aqui de qualidade da obra, apenas o que ela representa, né? O fato de que o Pola pinta desse jeito, posso não gostar, mas não quer dizer que eu não diga que ele não tenha talento. Quer dizer, tem algum valor artístico mesmo assim. Oretite. Vai começar a oretite agora, que é a terceira doença. Vamos lá. De horas, determinação, pretende designar o desregramento das determinações que as coisas e o homem se dão. Um desregramento que pode levar à sua precipitação, mas também ao seu retardamento e até à sua extinção. É uma doença que acompanha os fenômenos da vontade, do homem, enquanto a catolite está antes ligada aos sentimentos e a todetite à inteligência e ao conhecimento. Olha que bonita essas duas últimas linhas, são maravilhosas. Veja, a oretite não tem uma autonomia, vocês compreendam isso antes de a gente continuar lendo. Porque a oretite, a oroi é a determinação. O que é a oroi? Determinação, o que é? São as relações estabelecidas entre a individualidade e a generalidade. Então, já que eu sou um indivíduo, eu me relaciono com o mundo a partir de uma série de ações que eu faço. Por exemplo, estar aqui nesse momento dando aula para vocês é uma das ações, uma das determinações que eu me imponho, porque eu, José Munir, acho que a minha função no mundo é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Compreenderam? A aula que eu estou dando aqui é uma determinação do quê? Da minha individualidade, que relacionada com a generalidade em volta, se eu me posiciono no contexto dessa generalidade como recuperador da cultura. Essa é a minha função. Eu acho que é isso que eu faço, restaurador da cultura, da verdadeira cultura. Então, a minha especificidade dentro desse mundo é essa, me parece plenamente satisfatória, eu tenho uma absoluta certeza de que é isso mesmo que eu tenho que fazer. Mas como é que eu faço isso? Eu faço por meio das minhas ações. Logo, as minhas ações, que são as determinações, dependem muito de quanto é que eu tenho plena consciência da relação entre a minha individualidade e a minha generalidade. O que ele vai dizer agora é que as ações podem ser completamente estapafúrdias, quando você, obviamente, não resolveu o primeiro problema. Não é? Quando você não resolveu o primeiro problema, você é capaz de produzir ações estapafúrdias, que é esse mal chamado oretite, que são as determinações, digamos, caóticas. Ele vai explicar melhor que eu. Sofrem de oretite no exercício de sua vontade, tanto os grandes impacientes, quanto ao contrário, os grandes pacientes deste mundo e a multidão dos bodes expiatórios. Como o desregramento das manifestações é provocado, sobretudo, por excesso ou por falta de vontade, ele lhes poderá acelerar ou retardar o curso. Cuidado que não é falta de vontade porque alguém decidiu não fazer nada, como um monge meditador, meditante. Porque esta outra doença é do outro tipo, é uma doença por recusa. Aqui o sujeito ou age demais ou age de menos, sem ter muito consciência de que está fazendo. Ele não está agindo de menos porque ele diz assim, olha, eu acho que não é nada possível, então eu me recuso a agir. Não é isso que ele está fazendo, tá? Ele está, na verdade, recusando-se a agir por uma outra razão. Ele não sabe que não é para agir. Ele não tem essa ideia, ele não consegue perceber isso. Ele vai explicar melhor. E, como o veremos, com o porvir acelerado e com o porvir retardado, a vontade do homem tentará mudar até o ritmo das manifestações históricas. Isto porque a oretite se manifestará, mais frequentemente ainda que as duas primeiras doenças, na escala da história.
Enfim, quer no homem, quer na história, ela assumirá seja uma forma aguda, seja uma forma crônica. A oretite aguda, se pensarmos na oretite do indivíduo humano, deixando por hora de lado da história e por mais parte motiva da criação, veio-nos ao espírito, antes de mais nada, os grandes impacientes, como Dom Quixote, ao qual já fizemos alusão, ou como Fausto, em plano diferente, ou como certas figuras reais da história da cultura, o Nietzsche, por exemplo, e, em todo caso, Zaratustra, o profeta que ele criou a sua imagem. Se nos voltarmos para os deuses, pensamos em Hiperião, o astro-deus imaginado pelo conto romeno, e depois por Eminesco. Todos eles passam pela doença espiritual da impotência de oferecer manifestações adequadas à sua vontade. O sujeito, na verdade, não sabe muito. A oretite é sempre uma doença subsidiária das outras duas. O que ele está dizendo é que Dom Quixote é aquele sujeito que quer fazer a recuperação de um valor que ele acha que é um valor importante, mas a metodologia que ele usa de ficar brigando com moinhos e ficar atacando as pessoas e dando golpes de lança em inocentes, é uma metodologia absolutamente equivocada. É isso que ele está dizendo aqui. Mesma coisa Fausto. Fausto, para poder viver a vida que ele não tinha vivido, então sai fazendo barbaridades como se fosse um menino. Não é? Ou seja, aqui ele está dizendo que essas personagens impacientes são aquelas que metem as mãos pelos pés, ou seja, suas determinações são totalmente equivocadas. Mas elas são totalmente equivocadas por causa da sua falta de percepção do seu verdadeiro lugar no mundo. Portanto, quando aquela ligação indivíduo genérico não está mais funcionando, é que as ações no meio tornam-se caóticas. Mas eles não sabem. Eles não sabem qual é, por exemplo, o Dom Quixote. Ele quer a restauração do certo, dos valores. Dos né? valores, é verdade. Mas ele sabe, então, que ele quer isso, ele sabe que é o correto. Mas os valores que ele quer se restaurar só existem no céu e não na terra. Por exemplo, ele só está certo com relação ao céu, mas na terra não. Porque ele é um perigo público, ele é um sujeito que agride os outros, ele pode matar alguém, então não matou alguém por milagre. O problema do Dom Quixote é que ele tem uma percepção do genérico, do valor pelo qual ele luta, completamente equivocada, e ele então cria um conjunto de ações que são igualmente equivocadas. Agora, ele não está dizendo eu não vou fazer nada, mesmo aquele que não faz nada, não faz, no caso da oretite, não faz porque não quer. Ele faz porque de alguma maneira está lendo errado o negócio. O que diz que não quer, esse é a oresia, que é outra doença, né? Diz assim, eu não vou fazer nada porque eu sou um monte de contemplador. É o José Servo, antes da sua revolta. O José Servo é uma personagem, aquele povo de Castalha, nós vimos aqui no último encontro, sofre da doença de recusa. Ele simplesmente vive naquele mundo artificial e não se envolve com o mundinho prático lá embaixo. Eles que não querem, não tem nada a ver com isso. Essa é outra doença, essa doença de quem definiu que não iria mais participar do mundo. Mas esses daqui ainda são os que estão equivocados. Tá vendo? Ele vai explicar melhor aqui. Vamos ouvir. Através de Dom Quixote, em contrapartida, a oretite revela sua riqueza e sua força positiva. Está vendo? O Dom Quixote é o positivo, ele não é uma má pessoa. A impaciência da personagem por se realizar como natureza geral, o cavaleiro andante, permite-lhe realmente dar-se determinações que conquanto impróprias para garantir o cumprimento de um destino individual real, que são, afinal de contas, portadoras e edificadoras de significações das mais elevadas. Dom Quixote está pensando no céu, né? Ele está certo com relação ao céu. É também o que mostra, para além da personagem de Dom Quixote, mas de certo modo como seu prolongamento, certas naturezas de realizadores. Para começar, o homem percebe que não pode obter a ordem acumulando tão simplesmente ações, como quereria o catolítico. Porque o catolítico acha que fazer resolve, muito embora ele não saiba o que está fazendo. Ele compreende em outras ocasiões. Não tem essa, tem uma vírgula e o que é minúsculo, tá? Teve um errinho aqui, vírgula, que é minúsculo. Ele compreende em outras ocasiões que tampouco a pode obter simplesmente se submetendo aos mandamentos e leis dados, que afinal de contas podem muito bem perpetuar-se esmagando os destinos individuais, naturalmente, em vez de os realizar. O homem de caráter, consciente da presença necessária da lei e do ordenamento geral de tudo que aspira a ser, assume então, ele próprio, de maneira ativa, esse sentido geral, e investe-se da missão de portar e realizar a lei. Eu existo porque me assumo enquanto encarnação de uma lei. Dei a mim mesmo o sentido de generalidade,
ou então odeia o domínio da realidade que está em meu poder. Compreendendo que, no fundo, a origem dessa doença é a catolite, quer dizer, no fundo é uma incapacidade de perceber exatamente a estrutura da realidade, não é? Portanto, de perceber o geral tal como ele é. O que faz com que você seja um sujeito tão equivocado que você sai fazendo barbaridades para obter aquele negócio. Como um cavaleiro da Idade Média, que parece envergar uma armadura quando assume, por conta própria, um ideal justiceiro e parte mundo afora com o sentimento de uma investidura, o homem, assim armado, parte para a realização de si. E em todos os pontos, semelhante ao nosso cavaleiro, também ele pode estar condenado à variação, ou seja, à irrealidade de suas determinações e de seus atos, se comete a violência de querer encarnar a qualquer preço a lei. Os sentidos gerais têm sua medida e, por mais fantasmáticos e efêmeros que nos possam parecer, exigem, quase ao modo dos organismos vivos, um tempo de gestação e de adaptação à precariedade do real em que se investem e um momento propício para seu enraizamento. O homem não obterá seu ser, nem trará ordem ao mundo se se contentar com vestir a armadura do geral. Ainda é preciso que encontre determinações à medida deste último. Ou seja, determinações reais, concretas, que podem fazer aquele real transformar-se em verdade. Agora, se você tem dificuldade de entender o geral, que é o caso da catolite, você não vai fazer essas determinações bem. No fundo, essa doença está associada à catolite, em última análise. O sofrimento da oretite, aqui em sua forma aguda, não provém, no fundo, da ausência de determinações, mas de sua natureza, que faz dela simile-determinações. Simile-determinações são pseudo-determinações. Simile, quer dizer, parecem determinações, mas são pseudo-determinações. Semelhantes ao capacete de papelão de Don Quixote. Ele tem lá coisas, usa aquela bacia de barbeiro na cabeça como se fosse um elmo. Não é? Quer dizer, a determinação que ele faz da vida é uma determinação equivocada. Este o experimenta para ver se é bom, constata que não o é, mas decreta que o é e se lança, assim, ridiculamente trajado à ação e ao combate. Ao longo de todo o livro, ou seja, tanto na primeira parte, onde tudo o que acontece se inscreve sob o signo da auto-mistificação, como na segunda, onde o relato se coloca sob o signo da mistificação pelos outros, o duque e a duquesa, no caso, as determinações apresentam-se desregradas. Se vocês lembram do livro, na primeira parte, Don Quixote é que finge que a realidade é diferente do que ela é. Na segunda, eles vão bater lá no castelo de um duque e de uma duquesa, que, para, obviamente, fazer pouco dele e do Sancho Panza, inventam, né? É naquela situação em que o Sancho finalmente recebe a sua ilha, a ilha de Batataria, né? Batataria, que lhe era prometido pelo Dom Quixote. Então os outros é que brincam de falsificado real na segunda parte. A primeira parte é o Dom Quixote, na segunda parte são os outros, não é? Que tentam então dissuadi-lo daquela cruzada, né? Como, porém, são determinações, ainda que deformadas e grotescas, a oretite acaba por ter, como as outras doenças espirituais, um lado benéfico. Como o lado benéfico é que o Dom Quixote está procurando o bem. Está procurando o cavalheirismo, está procurando a decência, a honestidade, que são todos objetivos bons. Esse é o lado positivo. Poucas descrições de oretite nos anais da cultura são tão expressivas como o plano dramático de Assim Falou Zaratustra, que é um livro do Nietzsche. É, aliás, provável que não somente o profeta nietzschiano do super-homem, mas também os próprios super-homens, se lhes fosse dado nascer um dia na Terra, corressem o risco de partilhar a mesma sorte. Super-homem aí é o conceito de Nietzsche de Übermensch. Übermensch não significa homem no sentido masculino, mas super ser humano, né? Não é o Clark Kent, por favor. O Übermensch é muito mais velho do que o Clark Kent, né? Apareceu no mundo muito antes. Né? Então, super-homem, que em alemão não é Übermann, Übermensch, mente é gente, né? A super-pessoa. O super-homem só pode ser traduzido por super-pessoa. Não é isso, Constante? Acho que não há dúvida disso, né? É um conceito do ser humano que quer fazer ele mesmo construir aquilo que é certo e que é errado. Toda a filosofia nietzschiana parte desse pressuposto de que o homem precisa assumir a responsabilidade de ele estabelecer o que é certo e o que é errado e não deixar os picaretas de sempre, Platão e Jesus Cristo, fazerem isso por ele. Mas essa bobagem é a filosofia de Nietzsche, em última análise. Embora seja um escritor maravilhoso, se Nietzsche fosse um romancista, seria o maior romancista da língua alemã de todos os tempos.
Mas como ele é um filósofo, ficou meio devendo para nós alguma coisa que prestasse de fato. Embora tenha lá uma tirada ou outra boa, que afinal de contas, né, até mesmo o relógio parado está certo às vezes por dia. Vamos ser sinceros e admitir, né? Muito bem, né? Continuamos. De fato, é talvez Esparta que nos oferece o exemplo mais típico da impaciência do geral e do malogro das determinações que dela resultam. Durante séculos, o mundo espartano pode ser modelado pelos sentidos gerais impostos à sua comunidade por uma simples constituição, que, por certo, aliás, não era unicamente a de Licurgo. Quando, porém, o geral se implanta diretamente no individual, as determinações terminam sempre por padecer. Foi precisamente o que sucedeu aos lacedemonianos, que fizeram história sem verdadeiramente ter a sua história, e não criaram suficientemente no plano da cultura, perdendo nesse sentido até sua consciência helênica. Modernamente, tudo que sobrou da Grécia vem de Atenas, embora Atenas fosse só uma polis entre muitas. Não é? Esparta não deixou nada, deixou só umas historinhas, um pouquinho de, parece que Píndaro era espartano, com certeza, mas deixou uma miséria de contribuição, enquanto Atenas, sim, deixou o mundo inteiro. Né? O historiador que se dedicasse a escrever a história de Esparta, quando não lhe fosse francamente hostil como Toynbee, certamente não chegaria a fazer uma verdadeira biografia dessa tão estável comunidade, com seus pares de reis anônimos e sua sucessão de acontecimentos encerrados na monotonia de algumas ideias sobre a educação e o Estado. Não encontraria nela autênticas determinações, ou então todas lhe pareceriam torcidas. Com Esparta, a Auretite tornou-se uma doença do Estado, e ela ainda está presente no seio de outros povos, diante de nossos olhos. Eis como tanto povos inteiros quanto grandes figuras ideais, saídas da imaginação criadora do homem, podem ser atingidos por uma evidente forma de Auretite, provocada por uma impaciência demasiado grande de geral. As manifestações de tal doença espiritual são igualmente evidentes. A cegueira diante da realidade, pois que cego a vida toda, diz a inquietude é Fausto, no fim da existência dele. Bem no final do livro, uma maravilhosa frase, aí, né? Poste cego a vida toda. A substituição das determinações naturais por simile-determinações que têm algo que ver com o possível em Fausto, com a imaginação e o artifício de Dom Quixote, com a hipertrofia da vontade em Nietzsche, com a profecia vã e o vão profetismo em seu herói Zaratustra. Arrole-se ainda a fundação histórica vã, no caso dos povos superiormente resolutos, o espírito espartano, isto é, a tenacidade como norma, e, enfim, a extemporização, a ahistoricidade em plena história. Não obstante, o mesmo espírito do geral que podia assumir, nos super-homens e nos povos convencidos de sua superioridade, a feição de uma impaciência demasiado grande, pode ser, a Lures, a imagem mesmo da paciência. Então, ele já não precipita os destinos em manifestações tão patentemente desregradas. Deixa-os, ao contrário, esmagados sob seu peso, dar-se conta sozinho de seu próprio desregramento. Aparece, sim, outra forma de Auretite, a forma crônica, digamos, dessa doença. A Auretite crônica é no pano de fundo do não acontecimento, em sua pura expansão, que se inscreve em todas as formas de subsistência, no espírito, acometidas de Auretite crônica. A Auretite crônica é a doença que consiste em fazer nada acontecer. É aquela ação sem sentido e sem finalidade, que não acontece nada. Isso é a Auretite crônica. Nada acontece significa que não acontece nada de significativo, nada de necessário, nada de fecundo. Ainda que a vida do espírito e sua generosidade possa fazer com que do nada das determinações surja por vezes, como em Dom Quixote, o sentido. Nada acontece, por exemplo, na vida dos anjos. Como quer que tenham sido imaginados, incluindo os daimons dos antigos, eles nascem e subsistem sob o signo da Auretite crônica. Há tanto geral incorporado em seu ser individual, que esse já não pode aceitar determinações próprias ao individual e está para sempre condenado, como em certas concepções medievais, ao geral, representando cada anjo uma espécie. Então aqui, pessoal, uma coisa importantíssima. Como eu expliquei para vocês, a Auretite não é uma doença autônoma, ela é um resultado, um efeito colateral do mau funcionamento das outras duas. Quando você tem um excesso de catolite, ou seja, você não consegue enxergar o geral, as suas ações pretendem produzir esse geral que você acha que você é autor, e aí é que você faz errado. Quando você tem um mau gerenciamento da toletite, quer dizer, quando você tem toletite, quando tem o mau gerenciamento do particular, acontece o contrário. Ou seja, ao não entender qual é o particular,
não é? Que você não consegue entender, o que acontece com você? Você não consegue produzir nada que funcione. Na verdade, nada é eficaz. Tudo é mais ou menos sem esperança. Logo, a oretite nunca é autônoma em si própria, ela depende dos outros dois. Tá? Ela pertence aos outros dois. Se ao homem é dado elevar-se ao sentido geral, o anjo, em contrapartida, está fixado nele desde o início. Entendeu? O geral é tão forte em você que você não consegue fazer nada que funcione. Né? Não é isso? As suas ações são inviáveis porque elas são obstaculizadas pela pressão do geral sobre o individual. Por isso que a crônica pertence mais à falta de administração do particular. Se ao homem é dado elevar-se... quando muito, é-lhe atribuído um tranquilo vai-vem sob sua proteção. Tal foi o caso do daimon da antiguidade, intermediário entre o mundo de baixo e de cima. Tal é também o caso do anjo cristão, quando é, como indica seu nome, o anunciador de um mundo ao outro. O anjo não possui determinações, nem sequer de tempo e de lugar, pois é onipresente e sem idade. E aliás foi desta forma que o folclore romeno imaginou o paraíso reencontrado após o juízo final. Todos os homens terão a mesma idade, não haverá lar, nem amor, nem palavra, e tudo será o mesmo dia. Se nos voltarmos agora para as experiências espirituais mais comuns, iremos ainda encontrar no caso, sempre de eleição à verdade, dos que se impuseram a si mesmos a submissão ao maior superior, sintomas reveladores do mesmo mal. Uma vez encontrada e compreendida a ordem do geral, é impossível evitá-la, e foi precisamente isso que se deu com o cristianismo. O homem se dá conta de que, sob a ação do geral, sua vida se torna outra. Então, toda a questão se resume em saber se ela não está pronta para se tornar a tal ponto outra, que já não esteja conforme a ele, nem a ordem geral que ela reclama. Há aí como uma novidade do homem, que viria após os desregramentos da primeira juventude, no momento em que seus atos começam a ser assumidos com toda a responsabilidade. E o homem assume sua responsabilidade não apenas diante de si mesmo, mas diante do sentido geral que ele acolheu. Isso é saudável, é essa que é a cura, né? Sua ação deve doravante decidir acerca de tudo, incluindo o sentido geral. Pois que seria o geral e que seriam as grandes ordenações do mundo, identificadas nessa fase mais madura, se não induzissem a responsabilidade de sua realização? Quando você descobriu o sentido da sua vida, que só se manifesta no geral, as suas ações individuais, portanto suas determinações, passam a fazer sentido, estarem sintonizadas com o sentido geral. A sua vida, então, é uma vida, digamos, que tem uma harmonia existencial. Não é? Aí você se livrou da oretite. Portador da lei, o homem avança para uma variedade infinita de afirmações e identificações, não cegamente como Dom Quixote, mas com uma segurança igual a deste herói e tão pouco fundada quanto ela. Já não lhe faltam senão determinações de existência apropriadas. Em seu retiro de Cassiatium, que é uma cidade pertinho de Uinão, onde Santo Agostinho se converteu. Santo Agostinho buscava assim, só com seus companheiros, um novo conteúdo de vida, digno do modelo religioso que ele encontrara e adotara. E toda a dificuldade dessa hora, em que geral se enraiza diretamente nos destinos individuais, será impedido que as determinações vindouras sejam deformadas pelas adversidades do mundo ou pelas incertezas do eu. Portanto, é isso que significa aprender a viver. Aprender a viver é o quê? É você lidar com o geral e com o eu, com o teu individual. A ligação, ter uma vida, as ações da vida coerentes com essa, digamos, harmonia e sintonia é essencialmente o que a gente chamaria de vida. Uma vida saudável sem essas três doenças. Né? Acontece, porém, que elas podem ser deformadas também por certezas demasiado grandes. Neste caso, tendo virado os costas para o mundo, senhor de si, tornado uma bela alma, o homem acabará, como Santo Agostinho, por tornar insignificante uma vida a que tão duramente ele pouco antes deu significado. Experiências como a de Santo Agostinho e seus companheiros, assim como todos os falancérios e comunidades ideais, têm muito frequentemente por resultado a invalidação de sua própria verdade. Por quê? Perguntar-nos-ão. Simplesmente porque não podem oferecer ao homem determinações verdadeiras e plenas. Porque, no miúde, a vida não é bastante larga para essas ideias que vêm de tão alto. Ou então porque elas vêm, ao contrário, de muito baixo. A ideia vitoriosa no homem corre o risco de deteriorar-se e nele desregrar o real. Quanto à ideia tornada ideal, ela sempre foi uma agressão ao real. Esse real que, uma vez vencido, precipita consigo, em sua queda de cinzas, o ideal vencedor.
Ou seja, é difícil de conseguir. A vida é difícil. A vida não é para amadores. Não é para iniciantes. Muito bem. Continuamos, vamos lá. É uma maldição da criação e uma precariedade do ser que o individual seja às vezes esmagado pelo sentido geral que ele incorpora. E essa é talvez a razão porque as religiões não conseguem nunca, em seu supremo momento de glória, ter grandes obras de arte, salvo as arquitetônicas, onde o geral não se exprime diretamente. Sua carga de generalidade pesa demasiadamente sobre os destinos e as realidades em que se enraizam. A religião, sendo tão geral como é, né? Tendo, portanto, um processo tão dominante externamente, ela tem a tendência de esmagar a individualidade. Aqui tem uma coisa tão interessante, que vocês vão ver em seguida, que é a melhor explicação que eu encontrei até hoje sobre o impasse do islamismo. Tá? Reparem só. Ou seja, a generalidade externa da religião, ela tem uma tendência de apertar os indivíduos e inviabilizar sua individualização. Eles se tornam incapazes de se enxergar como indivíduos. Eles passam a ser, digamos, aquela doutrina, eles passam a ser aquela comunidade religiosa. Por isso que ele diz que as religiões, a arte precisa de religiões crepusculares. Porque quando a religião é crepuscular, aquela pressão diminui e a individualidade é capaz de aumentar. Reparem. Mas é também a razão porque as religiões do passado puderam levar a criações artísticas de grande valor toda vez que o sentimento religioso se enfraquecia. Na Grécia, após o século V, Daí nasce o teatro. Ou na Europa cristã, durante o Renascimento. Só nasce o Renascimento porque acaba o modelo religioso medieval. Essas expressões artísticas, então, são devidas ao fato de que a pressão religiosa diminuiu, tanto num caso quanto no outro. Olha, você explica o islamismo como uma pressão religiosa extraordinária. Olha, uma sociedade que tem uma pressão religiosa tão forte como essa é uma sociedade que impedirá a individualidade. Se ela impede a individualidade, você diminui digamos, a proficuidade daquela sociedade em arte, ciências, tecnologias, etc. E aí você vê o mundo islâmico, que é um mundo muito estéril, sob o ponto de vista das suas realizações concretas, no sentido individual, porque a religião estabelece sobre elas o genérico é muito pressionante do individual, ou seja, o individual não consegue respirar sobre um genérico tão poderoso quanto esse. Logo, todo o segredo da vida está em você conseguir produzir essa ligação das duas coisas. É por isso que o Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro chamado Cristianismo, a Religião do Homem, que é um livro que será apreciado aqui mais tarde esse ano ainda, e é essa a razão do livro do Chesterton, o livro Ortodoxia, que explica que o cristianismo resolve esse problema. Genialmente, quer dizer, o cristianismo tem um aspecto de genialidade extraordinário para produzir um equilíbrio entre essas duas, digamos, esses dois polos, o genérico e o individual. Ele vai explicar melhor que eu. Vamos lá. Seus sentidos gerais tornavam-se, enfim, suportáveis para as realidades individuais, que prova incontestável nos oferece, nesse sentido, a pintura religiosa do Renascimento laico, deixando-as livres para se exprimir e oferecendo-lhes até um conteúdo de manifestação no geral que elas incorporavam. Barre jamais teria podido criar uma época de religiosidade tirânica. Os artistas têm necessidade de um geral crepuscular. Que coisa impressionante, os artistas têm necessidade de um geral crepuscular, senão não funciona. Dos anjos aos artistas, passando pelos homens comuns e pelos reis, ninguém está a salvo da oretite crônica, quando o impacto do geral se torna demasiado importante. E por vezes ela pode pesar sobre o destino de todo um povo, e não somente dos que vivos atormentar-se em sofrimentos agudos. Assim, poder-se efetivamente dizer que o Islã representou para os povos árabes um freio a seu ser histórico, impedindo-os, após um início que parecia brilhante e que podia eclipsar no tempo dos mouros o mundo europeu, de dar-se determinações capazes de lhes assegurar uma existência histórica plena. Quanto às etnias turcas, que talvez jamais tivessem tido vocação criadora, o Islã não lhes deixou senão uma vã capacidade de conquista e dominação, vazia de qualquer conteúdo de cultura e de civilização. O fato de seu império ter deixado poucos vestígios no sudeste europeu diz muito a esse respeito. E se um dia, devido a um abrandamento da tensão sobre a qual vive atualmente, um povo ultrapassasse a fase aguda da vertite, ele logo cairia em sua fase crônica. Vítima ele também, como os árabes, da força quase tirânica do sentido geral religioso que lhe conferiu sua identidade.
Certamente, jamais se saberia o que esperar de um povo em que a parte do gênio fosse tão grande e inesgotável como a dos gregos. Todavia, quem quiser aprofundar o estudo da Euretite em suas duas variantes, aguda e crônica, deverá obrigatoriamente debruçar sobre a história e a não história dos povos helenes. Não é uma explicação extraordinária? Quer dizer, o que unifica os povos árabes é o islamismo, mas o islamismo é um geral muito incisivo, muito forte, muito pressionante. Quando ele faz isso, ele diminui a possibilidade de equilíbrio com o individual. Se o individual não tem expressividade, ou ele não produz. O que faz o individual quando ele qual é a grande contribuição da catolite positiva? É que os individuais, não estando pressionados pelo geral, eles produzem as obras, produzem as invenções, produzem a tecnologia, produzem as coisas. Pois justamente quando o geral é muito forte, muito poderoso, é que ele impede que aconteça isso. Daí você ter, digamos assim, no islamismo estar associado a uma certa esterilidade tecnológica, esterilidade produtiva, econômica, etc, etc. Criadora, não é? Não é isso? Você verá que os árabes que são cristãos, católicos, né? Esses árabes católicos que são cristãos, né? Os libaneses basicamente, são sempre o grupo árabe mais criador, que tem mais iniciativas. Os islâmicos são de alguma maneira completamente castrados por isso. Sofrem, portanto, dessa oretite crônica. Eles não podem fazer nada porque o geral muito intenso impede que o seu individual se estabeleça. Tá? Continuamos. Se em sua forma aguda, a Euretite acusava uma extraordinária cegueira de si, a precipitação das determinações, a nítida preferência pelas determinações simplesmente possíveis e até pelas imaginárias e artificiais, ilusoriamente plenas, em detrimento das determinações reais, e se no plano histórico ela se manifestava por um poder criador sem objeto, por uma inquebrantável determinação, por um espírito espartano e pela ahistoricidade, com a Euretite crônica em contrapartida, surgem agora determinações estacionárias, ou significadas de antemão e estéreis, uma melancolia superior, a tristeza pós-vitória, o ressentimento, a incerteza e a resignação, ativa, porém, a consciência do tédio e da mutilação pelo absoluto. Com cada uma das doenças espirituais que ele identifica, o homem encontra o seu muro e nele se lamenta, como o povo de Israel. Ou tenta prosseguir, levando-o consigo. Muito bem, ele vai agora entrar na aorexia, que veja bem, ele fala agora o caminho inverso, tá? Ele veio descendo assim, ó, agora ele passa aqui do lado e vai falar das determinações que dão errado, não porque o sujeito esteja ou muito catolítico, ou seja, ele não sabe muito fato o que está acontecendo no geral, e irá então arbitrar que ele é que sabe e fará um monte de ações erradas, como, por exemplo, Dom Quixote. Também não como uma forma crônica de auricia, né, de Euretite, que é aquela forma em que o sujeito, ainda muito toletítico, ele na verdade, ele não consegue encontrar-se individualmente no sistema, logo o geral o irá esmagar, mas agora porque o sujeito decide que ele não quer fazer nada. Agora começam as doenças espirituais que não são advindas das perdas e das impossibilidades, mas são advindas exclusivamente da negação, da ação negativa. Ou seja, eu digo, eu não quero, não servo, não servo, não servirei. É isso que significa isso. Então vamos ver a primeira aqui. Vamos lá. É com a aurecia que começam as doenças da lucidez. Certamente, momentos de lucidez apareciam já nas doenças precedentes. O homem podia saber que não estava em ordem, quer com o geral, quer com o individual, quer com determinações. Mas até aqui ele jamais ficava voluntariamente doente, recusando um ou outro dos termos ontológicos. O homem agora é doente porque quer, voluntariamente. Agora ele os desafia alternadamente e crê, com razão às vezes, na excelência de sua recusa, que ele imagina enriquecer o espírito como se dá na matéria, em que a perda de carga elétrica gera íons positivos. A lucidez, que definitivamente é constitutiva do homem, tornou-se-lhe assim fonte de desregramento. Ou seja, a pretensa capacidade do homem saber o que é bom e errado, a lucidez, é agora a fonte da sua desgraça. Porque ele, meio que hipnotizado pela própria capacidade de chegar a conclusões,
irá por si próprio, né, irá produzir para si próprio uma ação errada. Né? É isso que significa. Quer dizer, todos os que sofrem agora dessas doenças que começam com A, são todas pessoas que têm, não confusão, mas uma certa soberba, uma certa pretensão a saber mais do que devido. Né? A auresia designa a recusa ou a renúncia, mais categórica ou mais matizada, a terorói, determinações. A ilustração que nos oferecia a peça de Beck, Esperando Godot, era típica da forma exasperada da doença, da recusa categórica e total das determinações. Solidária desta é a experiência hippie, pois ela é ainda uma expressão da exasperação, inferior, é verdade. Mas se a presença da auresia é, por assim dizer, insólita na civilização do espírito ativamente aberto que é a nossa, a doença parece encontrar naturalmente seu lugar nas concepções e na espiritualidade da Índia. Não? Peraí, alguma coisa deu errado. É isso. Quer dizer, a Índia é aquele país de gente pobre que não quer fazer nada. Não é? Isso, quando eu era jovem, tinha um professor que me ensinava assim, dizia, olha, o problema da Índia é volitivo. A Índia não quer fazer nada, não quer consertar. Não é isso? Portanto, a Índia deliberadamente diz, eu não vou fazer isso. Eu estou com fome, mas não comerei a vaca. Não é isso que eles dizem. Tá? Muito bem. Sua expressão literária não será aqui uma simples obra dramática, nem uma experiência excêntrica e juvenil como o movimento hippie, mas uma extraordinária epopeia, que é a alma mesma dessa cultura, a Bhagavad Gita, em que a experiência espiritual de recusa das determinações já não assume a forma de uma excentricidade. É a conclusão, consagrada na escala histórica, de uma tendência superiormente lúcida a se apartar do mundo. Esse livro, Bhagavad Gita, é uma parte do grande livro chamado Mahabharata, maior que ele, maior enciclopédia escrita pela humanidade, em que, nesse livro aqui, Krishna, que é um deus, conversa com Arjuna, que é um guerreiro que não quer lutar. Esse guerreiro está prisioneiro dessa doença, né? A recusa a fazer a ação, a determinação. E Krishna explica para ele que ele tem que lutar porque essa é a função existencial dele. Portanto, essa é uma conversa entre um Brahmane, que é Krishna, afinal de contas é Deus, com um guerreiro que é da casta Kshatriya, que é a segunda casta dos hindus, né? no critério hindu de castas. O ser tem está pensando lá? Hamlet, né, em geral, né, tem alguma coisa a ver com isso, sim. Tem sim, acho que você tem toda a razão. O Hamlet trata, entre outras coisas, daquela vacilação que o príncipe Hamlet tem entre matar o seu tio, Cláudio, e não matar seu tio Cláudio. Na verdade, ele não faz isso porque ele é covarde ou porque ele é indeciso, mas porque ele está imaginando que alguma coisa tem que acontecer antes, quer dizer, que aquela ordem quebrada com o assassinato do seu pai, pelo seu tio Cláudio, só poderá ser recuperada se determinadas coisas acontecerem antes. O grande mérito de Hamlet é ter a capacidade de esperar a hora certa de fazer alguma coisa. No final ele matará o tio, né? No final ele mata o tio, mas ele esperará até que se precipitem os acontecimentos restauradores da ordem, que ele teria impedido se ele tivesse agido por impulso e matado o seu tio Cláudio nas dezenas de chances que ele teve ao longo de toda a obra, de toda a história. Arjuna, o herói do Bhagavad Gita, é o guerreiro que recusa o combate, como já se disse. Ó Govinda, para que servem tantos reinos, para que a própria vida, se aqueles para quem desejamos esses bens estão agora no campo de batalha? Pergunta ele a Krishna. Quer dizer, se vai todo mundo morrer mesmo, para que nós devíamos nos preocupar com isso, né? Essa é a razão da imobilidade de Arjuna. O Deus mostra-lhe que ele deve lutar, pois tal é a sua lei, de Kshatriya. É Kshatriya, né, em português, que é a casta guerreira, a segunda casta. Mas acrescenta que o ato é inferior à yoga do conhecimento. Conhecimento é com ele, tá, pessoal? Tem um errinho ali. Acredito que o ato é inferior à yoga do conhecimento, ou seja, o ato do guerreiro é inferior à reflexão do Brahman. Mas isso os gregos já sabiam. Né? A primeira casta está acima da segunda, logo ela tem necessariamente um valor mais alto. Né? Então, para que combater? Insiste Arjuna. E o Deus lhe responde que tudo que se lhe pede é que ele seja afastado do combate e renuncie ao fruto de seu ato. Há que ver o não atuar, não atuar. Mas estás ligado ao ato oriundo da tua natureza, ó filho de Kunti. O que por causa da desordem do teu espírito, desejas não fazer, falou-as ainda assim.
Arjuna está confuso e o Krishna tem um livro enorme só para contar para o Arjuna por que ele não deve se comportar desse jeito, explicando, portanto, a essência da segunda casta. Mas há radical diferença entre, por um lado, querer determinações, como na Oretite, e não obter as apropriadas, e por outro, recusá-las. Como na Oresia, né? O aurésico recusa determinações em nome do geral, ao qual o individual deve integrar-se totalmente, fundir-se nele como um estado de sal, diria o pensamento indiano. Isso é, diz assim, olha, eu já pertenço ao mundo, então eu ficarei meditando aqui no jardim. Quem é que é a Oresia? É a Castalia, é o Joseph Knecht, é o José Servo do último livro. Ele é isso aqui, ele é o exemplo do aurésico. Até que ele finalmente vai percebendo que está errado e resolve ir para o mundo dar aula para o filho do seu amigo, do seu alter ego literário, quer dizer, da sua visão mundana. Quando o geral era diretamente projetado no individual, através do qual ele se realizava, apareceu a precipitação das determinações e a cegueira, na Oretite aguda, e a tristeza pós-vitória, na Oretite crônica. Já na auresia, onde é antes o individual que se realiza através do geral, aparecem a lucidez e não a cegueira, a alegria na derrota e não a tristeza no triunfo. Tal foi o caso dos estoicos, os únicos, com os ascetas, na cultura europeia que nos lembram diretamente ao universo espiritual indiano. Todo amor verdadeiro é amor a Deus, dizia Max Scheler, e numa interpretação laica, suas palavras nos parecem encerrar uma profunda verdade. No fundo, é sempre o geral que amamos, e isso até mesmo no nível mais baixo de manifestação, onde, como se disse, amamos uma bela criatura não por ela mesma, mas no interesse da espécie, ou seja, do geral. E quando intervém a lucidez, como na doença espiritual que estamos examinando, quando, por conseguinte, nos tornamos conscientes de que amamos, através do ser ou da realidade por que temos afeição, tão somente o geral, então, ainda que entremos em êxtase contemplativo, somos acometidos de auresia, que podem ainda verdadeiramente valer nossas determinações, nosso amor tal qual, comparados ao geral? E se o geral nos incita agora a que nos demos novas determinações à sua medida, elas logo se sobrarão na monotonia das determinações dos estoicos, dos ascetas ou dos anjos, ou seja, elas se porão sob o signo da auresia. Se você é um hindu que acredita que a sua missão na vida é ser um pária, se você acha que você nasceu para ser pária, e portanto você tem que ser um sujeito pobre, miserável e maltratado, qualquer espécie de ajuda que façam para você, qualquer ato que você faça para melhorar isso, é um ato contra o seu próprio karma, ou seja, é um ato contra a sua própria existência lógica. Logo, não é para você ser ajudado. Então há uma espécie de resignação àquela miséria, que é o que acontece com tudo que se acha colocado. Entendeu? Imagina que você acha que você está pagando os pecados porque você é espírita. E você acha então que você tem essa doença que você tem, qualquer que seja, porque você na outra encarnação foi uma pessoa muito má. Você foi sei lá, o Goebbels. Né? E agora você está pagando os pecados. Você é um jornalista que não dá certo. O Goebbels era um jornalista que dava certo, mas maligno. Então você acha que é bom mesmo que você sofra. Entenderam o que gera essa auresia? A pessoa então, tão absolutamente impregnada do geral, é incapaz de olhar para a sua individualidade. Por isso que eu digo para vocês, tanto a oretite quanto a auresia, que são as doenças das determinações, elas não são viáveis de compreensão fora da compreensão da relação entre o geral e o individual. Elas são doenças subsidiárias da falta de sintonia entre aquelas duas coisas de cima. Por isso elas são secundárias de alguma maneira. Não que não sejam tão importantes. Continuamos, por favor. Pois, diferentemente das naturezas angélicas, que estão desde o início da ordem geral, o homem nela se instalará por um ato de lucidez que, enquanto extinção voluntária de suas livres determinações, representa para ele uma forma efetiva de auresia. Os anjos não fazem nada porque eles são assim, mas você não faz porque você não quer. Não é? Poderíamos, com efeito, citar exemplos célebres de auresia matemática. Um deles, destinado a autorizar a inclusão da matemática entre as atividades religiosas, tão opostas a ela em outros aspectos, é o próprio Platão que nos propõe, quando diz que o Deus, aurésico por excelência, se dá a si mesmo, por assim dizer, determinações quando geometriza, as quais, porém, não são verdadeiramente, pois se fossem, ele comprometeriam a pureza e a homogeneidade. Para um grego como Platão, não há um demiurgo, não há um criador do mundo. Aristóteles não reconhece em Deus uma
causa eficaz do mundo, né? Ele não reconhece a causa criadora, portanto, para um grego, Deus é alguém muito distante do mundo, ele não está agindo sobre o mundo, ele é um aoréxico, não é? Um aoréxico total, não é? Isso que é Deus. Portanto, o que ele está aqui dizendo, está vendo? Que se você fica contemplando a matemática, contemplar a matemática, quem é que contemplava a matemática? Vocês lembram? No aula passada? Castalha. Castalha era a contemplação da música e da matemática. A Castalha é um exemplo absolutamente claro de aoresia. Compreenderam? Agora, melhor Castalha, a partir dessa explicação do Noica. Aí, continuando. Mas, sem recorrermos a tais ilustrações, diremos que a matemática deve ser invocada aqui muito mais que qualquer outra virtude humana, pois será precisamente graças a ela que poderemos trazer à lume a presença e o impacto da aoresia do mundo moderno. O homem europeu, em sua esteira obra do planeta, está prestes a converter sua cartolite, sua doença histórica, contraída na busca do geral apropriado, por um lado, tanto em toletite, ou seja, em obstinação em encontrar um individual apropriado, como em seu prolongamento, a auretite, ou seja, a dificuldade de dar determinações apropriadas. E por outro lado, dada sua lucidez, em aurecia. É quando você descobre que nada vale a pena, né? O Ibari Camargo tem um quadro chamado Nada Vale a Pena, tudo é inútil. Então, quando você acha que com a sua grande sabedoria você descobrir que nada vale a pena, aí você não faz mais nada. Portanto, é o próximo passo na doença, né? A doença da estagnação por falta de esperança qualquer da ação humana. E que, de modo geral, é atribuída a sujeitos lúcidos, cientistas, filósofos, sujeitos que entenderam alguma coisa acham que tudo é inútil. Quando, na verdade, quem tem razão é aquela dona de casa, uma lavadeira pobre, que ainda acha que é bom cuidar dos filhos. Ela tem muito mais sabedoria que qualquer filósofo desse. Schopenhauer, né? O Schopenhauer é o cúmulo do cúmulo, né? Esse é o pessimismo absoluto. Né? No fundo, o homem europeu é provavelmente o único que contrai todas as doenças do espírito, pois veremos como as duas últimas o acometem igualmente. Mas por hora abordaremos apenas sua auresia, que nos parecer a característica do mundo indiano. Trata-se, porém, de outra variante da auresia, pois que também o geral em que o espírito europeu encontra sua medida é diferente de Brahma. Que Brahma é um dos deuses indianos, o que faz o mundo, né? Brahma não é uma marca de cerveja, por favor. Diferente de Brahma, é Antártica, talvez. Doravante já não aprenderemos nem a encontraremos nada que nos possa surpreender por contato direto, quando muito por vias indiretas. Outrora, ao descer de Nizhny Novgorod para a Crimeia, ao longo de milhares de quilômetros, Máximo Gorky viu e aprendeu algo em cada aldeia por que passou. Hoje, nada de novo se apresenta, aos olhos do viajante ao menos, nas cidades e vilarejos do mundo. Não somente no leste, onde a aurecia social é evidente, as classes tendem a desaparecer, também cada vez mais em todas as partes do planeta. Os homens se agitam e se deslocam como nunca, mas já não viajam verdadeiramente. Porque não tem olhos para ver mais nada, porque os olhos estão preparados para não enxergar mais nada. Né? As viagens são cada vez maiores, mas ninguém mais vê nada, ninguém aprende nada com a viagem, a não ser muda de lugar, você muda de lugar onde você está. Tira muita fotografia e não presta atenção para a paisagem real, né? É isso mesmo. Fica querendo tudo vendo através da lente da máquina e a realidade isso esquece. Mesmo. Quem é que vai para Paris e fica 3 dias no boteco conversando com os bêbados parisienses como eu faço? Ninguém. Só eu sou capaz de fazer uma coisa dessa. Continuando. O estrangeiro que trazia consigo a novidade que se confrontava com a dos outros está para desaparecer. Como agente do deserto, marchamos, mas não avançamos, apesar de nossa extraordinária mobilidade. Com efeito, o homem da aurecia é precisamente o que já não viaja. Olha que maravilha, que coisa extraordinária. Você daria um artigo, Eloy, daria um artigo maravilhoso, né? Daria um artigo, naqueles teus artigos pockets, né? De bolsa, maravilhoso. Vamos, pois, descrever objetivamente um caso de aurecia, tal como teria podido ser consignado por um médico especialista, digamos um noiatra. A ficha clínica é um trecho enorme, nós não vamos ler, está aqui só por uma razão. É porque, se vocês colocarem o José Knet, o José Servo aí, vocês perceberão que é a história do Joseph Knet, do José Servo, que é a personagem do livro que nós demos aqui na quinzena anterior. Então, vamos pular para a página, lá na frente, para a página 18. Então, na página 18, nós continuamos a leitura das outras doenças, né? É isso?
Estamos bem próximo do fim, não vamos passar um pouquinho da hora, mas não vai ser muito, tá? Vamos lá. Após termos apresentado a aurecia, ilustrando-a tanto com casos gerais como excepcionalmente com um caso individual, a tarefa de resumi-la descritivamente parece-nos das mais simples. É a doença nascida de um transporte da alma ou do espírito que leva a uma súbita iluminação ou lucidez da consciência, em nome da qual o indivíduo se proíbe toda participação e se restringe a dominar suas determinações, a ver o positivo do não ato e do negativo, aceitando a derrota, que ele assimila e caindo em indiferença. Podia haver definição melhor do que essa? Genial, né? Isso tudo a partir de um ato de pretensa lucidez, você não faz mais nada e aceita a sua derrota como um projeto existencial. A aurecia, portanto, ela é a recusa deliberada de agir. Típica do mundo oriental, não é? Que é um mundo muito metafísico, mas no mundo ocidental profundamente estranha. Não é? Quem é que faz isso no mundo ocidental? Os hippies, essas comunidades contemplativas, gente que é assim, que não quer nada, quer viver na simplicidade de uma comunidade hippie. De modo geral, nos abomina uma coisa dessa. Ninguém arruma emprego se for assim. Né? Alguém consegue passar pelos recursos humanos de alguma empresa desse jeito? Não dá. Você chega lá e admite isso, olha, meu filho, eu não faço nada. Sabe quem é a personagem literária que é assim? É o escrivão Bartleby, do Herman Melville. Tem uma história chamada O Escrivão Bartleby, que é o sujeito que trabalha no escritório em Nova York, e um belo dia o chefe disse para ele assim, por favor, ele transcrevia atas, transcrevia documentos, não tinha máquina de escrever, eu acho, naquela época, ou não podia ser por máquina de escrever, por alguma razão jurídica, ele é um transcrevedor. Aí o chefe falou assim, você quer escrever isso comigo? Ele falou, não. Mas por que não? Não me parece que seja que vale a pena. Mas como não me parece que vale a pena? Aí o sujeito não escrevia, também não queria ir embora. Aí o escritório de advocacia, o escritório do tabelião, resolveu fazer o seguinte, se mudar dali e não avisar o cara do endereço novo. Porque aí ele ficava no endereço velho e não aparecia no novo. E deu certo. Né? E ele mais tarde é visto, né, mendigando e praticamente preso por vagabundagem, por mendicância. Esse escrivão Bartleby é exatamente a personagem aurésica ocidental na literatura. O maior exemplo de todos. Tá? É um conto grande, assim, uma delícia. Muito bom, não deixem de ler, fácil de ler, fácil de comprar. O escrivão Bartleby. Quem falou? Herman Melville. Continuamos. Pois ele ama tudo que se aparta do mundo como tal, da sese da poesia matemática e ao espetáculo da revolução técnico-científica. Ele subordina a vida e a história à ordem da razão que invalida o novo e proclama a fecundidade da não viagem. Proclama a fecundidade da não viagem. Entendeu? Tá. A aurecia, como recusa das determinações, dá sua medida na hora da senectude, quando já nenhuma das determinações cegas do mundo macula o espírito. Bom, acabou agora a aurecia, agora vem a atolecia, que é a quinta e penúltima doença. A atolecia, diferentemente da toletite, a toletite é a incapacidade de perceber o individual. É a incapacidade de, não é de montar o individual, né? De estabelecer o individual. Pois a atolecia é a recusa do individual, recusa deliberada do individual. É diferente, hein? Tá? Vamos ver. Atolecia. Quando se dedicava a encontrar uma realidade individual, ou seja, a cidade deveria realizar sua ideia de Estado, Platão sofria de toletite. Mas, em contrapartida, teria sofrido de atolecia, dela teria feito sofrer outros, se tivesse realmente aplicado sua ideia. Porque o modelo da República de Platão é um modelo totalitário em que os pais não são donos dos filhos, ou seja, toda a individualidade é caçada dentro do modelo platônico, portanto, teria sido uma atolecia se Platão tivesse implantado. Pois, em sua aplicação, tal ideia seria necessariamente desprezar a realidade individual, em nosso exemplo, simples cidadão, segundo a República, todo jovem teria pertencido a todos, não somente a sua família, e ninguém teria o direito de deixar a cidade antes de 50 anos. Assim, todo adepto convicto dessa concepção teria sido levado a recusar um dos termos do ser, o individual, persuadido, paradoxalmente, de que não poderia obter senão dessa maneira, na cidade ideal, o ser da história. Com a toletite de que já tratamos, o homem esforçava-se para obter o individual, sem necessariamente conseguir. Com a atolecia em contrapartida, do mesmo tó de ti, grego, essa coisa aqui,
O homem o recusa deliberadamente. A autodecia, como a aurecia, será uma doença da lucidez. No entanto, a lucidez é tanto mais presente quanto mais sua doença apela para a consciência, por mais degradada e rudimentar que esta seja. Foi, pois, sob a tal autodecia, em estado endêmico, que viveram todos os povos até que se afirmasse a pessoa, ou seja, o individual, na versão do herói, e talvez na do filósofo sofista da Grécia Antiga, e mais tarde na versão da pessoa cristã, ou, por fim, da pessoa livre na cultura europeia moderna. Pessoal, isso aqui é tão importante. É o grego que cria a ideia do indivíduo em Sócrates. Já expliquei para vocês hoje em que maneira isso é feito. Quando vem o cristianismo também cria a ideia do indivíduo. Por isso que o Mário Ferreira dos Santos fica dizendo que o cristianismo é a religião do homem, porque ele permite que esse convívio paradoxal entre o indivíduo e o genérico aconteça. O islamismo não permite. Não é uma religião para nós, é uma religião insuportável para um ocidental. Portanto, o que é, afinal de contas, o mundo moderno ocidental? O que é o Ocidente? É o resultado de duas culturas. Da cultura cristã, que vem das suas raízes judaicas, mas que no cristianismo estabelece uma dimensão completamente nova, e da cultura grega. 50% do que nós somos é cristianismo e 50% do que nós somos é helenismo. São as duas fontes culturais mais fortes na existência do mundo ocidental. Está explicado aqui pelo Constantino Neuca com a maior clareza do mundo. A ideia de que o indivíduo é possível na relação com o geral é essa ideia aqui. Ou seja, a recusa do individual é, na verdade, contrária às nossas próprias percepções sobre o mundo, é contrária à nossa cultura. É alguma coisa profundamente sem cabimento. Fale que ele vai explicar. A maioria das comunidades aceitou a história como a história das delimitações, ao qual por meio desta se dá a si mesmo um sentido geral, ou por vezes simplesmente tribal. Um plano mais elevado foi um sentido geral similar ao que produziram, como dissemos antes, as grandes religiões. Pelo sacrifício de seu individual, grupos humanos inteiros foram, com efeito, postos a serviço de uma ideia religiosa, que eles enriqueceram de versões e matizes novos, em vez de antes aperfeiçoar seus próprios exemplares humanos. Não obstante, a autodecia não aparece unicamente no supro individual das comunidades históricas, mas também no próprio indivíduo. É verdade que esta doença espiritual, que recusa precisamente o individual, poderia ser, comparada às demais, uma doença exclusivamente dos povos. Mas é certo que, sendo uma doença constitucional do homem, quer dizer, quanto precariedade de seu ser, ela deve necessariamente acometer também o homem como ser individual. Assim como a acatolia será uma doença da civilização, a autodecia, que agora descrevemos, é a doença da cultura. Se na sociedade ela assume aspectos opressivos e até tirânicos, no homem, e particularmente no homem de cultura, é sem dúvida a mais bela e de longe a mais criadora dentre as doenças do espírito. Provando-nos assim, como se ainda fosse necessário, que o que somos obrigados a chamar de doença significa, na ordem do espírito, sua verdadeira fonte de vida. Poucos sentidos do homem podem ser mais nobres que seu trato com o geral, e ao passo que nas outras doenças em geral intervinha indiretamente, agora ele é conhecido e contemplado em seu próprio benefício, cultivado com um amor que se interessará doravante pelas menores coisas que lhe podem suceder, pois em seu puro devir também ele tem suas desventuras. E para que nos apercebamos disso, basta evitar resolutamente o contato com o individual. Ou seja, você faz de propósito uma separação do individual para entender o fato geral. Não é? Há um erro de português que está aqui, que me irrita muito, mas eu já desisti também de corrigir, que é usar a palavra aperceber-se como sinônimo de perceber. São palavras completamente diferentes. Perceber em português é dar-se conta. Perceber, só assim que dar-se conta. Aperceber-se é aí que passe. É outra palavra. Mas é um erro comum tanto no Brasil quanto em Portugal. Desculpa, um gênio seria dessa doença? Um gênio? Que consiga, sei lá, sofrer totalmente a individualidade. A autodecia é a recusa da individualidade. Quer dizer, você quer ligar a sua existência a alguma coisa genérica fora de você. Não é? Então você pode fazer isso genialmente ou não. Aí o gênio está lidando com a qualidade da sua ação, com a qualidade das suas determinações e não com a natureza das suas determinações. Então ele vai explicar melhor, vamos lá. De fato, até espíritos estranhos à filosofia, inteiramente voltados para o concreto ou individual, como Goethe, ou espíritos mergulhados na devoção cristã, como Santo Agostinho, podem ser acometidos em dado momento de existência
da atodecia da maturidade crepuscular. A esta altura da vida, o homem deixa de querer ser um criador. O geral já não o convida a realizar, mas a conhecer desinteressadamente. Ele agora tenta descobrir todos os matizes e todas as limitações possíveis do geral, como Santo Agostinho, que matizava e aprofundava sua mensagem cristã, redefinindo até as estranhas retractações finais, em que o autor cristão revê e corrige, no fim da vida e em nome dos dogmas cristãos estabelecidos pela Igreja, sua própria doutrina, ou seja, se corrige a si próprio em nome do geral e, em certo sentido, sufoca seu próprio individual. Mas não no quadro patológico, quer dizer, no quadro saudável, né? Daí não seria essas pessoas que dão a vida pelo bem da humanidade, o Gandhi, assim, a Maria Calcutá, seriam esses casos? Não, esses são do outro tipo, tá? Esses são... Será? Eles esquecem o individual em benefício da humanidade. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que às vezes é porque é intuitivo, portanto não é desejado, e outras vezes é deliberado. Acho que sim. Fica entre os dois tipos de doença da incapacidade de lidar com o individual. Seja porque não se consegue, porque o problema da toletite é que ela é não conseguir fazer. Né? Enquanto que a tolecia, né? Não é isso? A tolecia é a negação deliberada. Recurso da individualidade. Então quando chega alguém no final da vida e fala assim, olha, eu não tenho mais vontade de produzir nada, eu não vou mais produzir nada, não há nenhuma originalidade possível, ou tudo está na Bíblia, tudo está nas grandes obras, eu não farei mais nada. Essa decisão é um tipo de atodecia. Não é? A decisão de limitar a própria vida a um objetivo geral, se for consciente, também é atodecia. Se for consciente, também é. Tá? Continuamos. O cansaço diante da cultura, esse tédio que os antigos já haviam aprendido, já não basta nessa circunstância para explicar a experiência amarga do homem de cultura, que se vê verdadeiramente confrontado no demonismo das determinações e das delimitações sem coragem individual com o nada da cultura. E é assim que o sentem hoje alguns ocidentais. Um nada branco, disse-ia, não negro, mas branco. Um nada que não deixaria de lembrar a deslumbrante descrição do branco do terror que me inspira no romance Moby Dick, do Melville, com a baleia branca ou com o imenso sudário branco que envolve todas as coisas. Isso está no livro. E o autor acrescenta, se-lo-ia porque o branco é menos uma cor que uma ausência de cor, conquanto seja, em profundidade, a mistura de todas? Ok, vamos pular para o 44 agora e vamos tentar entender a próxima agora, tá? Que é a acatolia. A acatolia é uma doença parente da catolite. Agora, a diferença é que na catolite você não consegue enxergar o geral e agora na acatolia você faz questão de não enxergar o geral. Quer dizer, você propõe uma existência profundamente individualista. É o Stephen Dedalus do Ulisses. Ao passo que a atodecia era a doença típica da cultura, a acatolia, a recusa do geral, é típica da civilização. Por conseguinte, ela caracteriza tão bem nossa época, em sua versão europeia e pois capital para o resto do mundo, que embora não seja senão uma doença constitutiva do homem, entre outras, merece ser analisada por último, porque é ela que cabe emprestar ao nosso tempo seu traço dominante. O autor acha que a acatolia é a doença predominante dentro da vida moderna, do mundo moderno. E é uma invenção anglo-saxã. E do mundo anglo-saxão, americano, né, ela passou por todo mundo. Estudar nossa civilização enquanto obra da acatolia parece-nos um ângulo infinitamente mais fecundo, temos a ousadia de dizer, que o de Spengler, que no declínio do Ocidente não via nela senão o fenômeno de esgotamento e o termo inevitável de toda a cultura. Por considerá-la assim, o pensador alemão não podia aprender senão o negativo da civilização. Todavia, a recusa consciente do geral, como as duas outras recusas, a da aurecia e a da atodecia, está longe de ser um fenômeno de esgotamento que devamos lançar no passivo do homem, enquanto declínio e começo do fim. Para restringirmos nosso domínio, reflitamos somente enquanto deve ao espírito anglo-saxão a maioria esmagadora das inovações técnico-científicas de hoje, que podem acabar por mudar até a natureza humana pela primeira vez na história conhecida. Então compreenderemos que a acatolia anglo-saxã significou e significa algo. A Revolução Industrial é uma invenção anglo-saxã, né? A Revolução Industrial, a máquina moderna, é uma ideia anglo-saxã. Concentrar nossa reflexão unicamente em torno do domínio da renovação técnico-científica de hoje, a qual tornou possível a acatolia,
europeia em geral e inglesa em particular, parece-nos claro que definitivamente tal renovação não foi possível senão porque a acatolia se tornou, em determinado momento, preponderante no mundo europeu. Quer dizer, o que é a acatolia? É você dizer assim, olha, o que interessa é o seguinte, é ganhar dinheiro. E o resto é filosofia e poesia. Isso é acatolia. Essa ideia do homem fazedor das coisas concretas que ele quer é uma ideia católica, catolista, né? Catolítica, por exemplo. Notou-se, com efeito, que também os egípcios teriam podido chegar a técnicas mais avançadas, pelo menos em termos de navegação à vela, mas eles não foram suficientemente acatolizados para sair de seu confinamento histórico. Os gregos, por seu turno, sofreram de tudo exceto a catolia, pelo menos em seu período de glória, e por conseguinte relegaram a experimentação e a técnica, à altura das quais eles teriam podido estar sem nenhuma dificuldade, à categoria dos trabalhos manuais e do artesanato comum. Os indianos, que também podiam obter a técnica, sobretudo com sua capacidade de invenção matemática, sofriam demasiadamente de aurecia para se interessar por determinações técnico-mundanas e pelo domínio da natureza. A esse respeito, quão bela é a lenda do rei indiano que pediu se cobrisse de ouro a terra, para ele não se ferir caminhando, e do sábio que lhe mostrou que para tal era bastante cobrir de ouro os próprios pés. De couro, né? De couro os próprios pés. Calçando-se, o que faz um pensador moderno dizer, com sutileza, que é mais fácil adaptar o homem à natureza do que a natureza ao homem, como quereria por vezes a técnica. E que historiador da cultura poderia duvidar que a China, o império que queimou seus barcos nos séculos XV e XVI, para não ser tentado a fazer samar, e onde haviam surgido tantas invenções técnicas, fosse capaz de fazer nascer um vasto mundo tecnológico? Mas só a Europa foi sacudida pela febre da catolia e quis dobrar as criaturas do bom Deus pelas criações da técnica do homem. Vamos pular uma página, vamos para o item, né? Vamos para o item 47. E agora se pode ver claramente, em especial no indivíduo, o que é o universo da catolia em si, com suas manifestações quase clínicas. Os desregramentos do acatólico tornaram-se virtudes. A ordem imediata no mundo, em seu lar, em suas ideias, em seus discursos, na sociedade, a precisão em tudo que ele faz, a dignidade diante dos outros e diante de si mesmo, a civilidade, a polidez. Que extraordinária página do pensamento chinês onde aparece a queda, que é o quinhão do acatólico. Assim, após a perda do tal vem a virtude. Após a perda da virtude vem a compaixão. Após a perda da compaixão vem a justiça. Após a perda da justiça vem a polidez. A polidez é a casca da lealdade e da confiança, mas também a fonte da desordem. No mundo da exatidão, as artes podem sofrer incontáveis distorções e renovações, no sentido do novo romance, espectroscópico, da arte abstrata, ou ainda no sentido da música eletrônica e da literatura de resenha. Mas todos eles guardarão um lado desconfortável aos olhos da católica, à exceção do cinema. O cinema é a arte do acatolismo, a arte da precisão tecnológica. É a razão pela qual ele tem importância cada vez maior e mais crescente digamos, às expensas da própria literatura. Por que a literatura não consegue mais ter adeptos? Só vamos ver em seguida. Mas o que ele está dizendo é que criou-se um mundo baseado no fazer para obter resultados concretos, que é o mundo econômico anglo-saxão, que foi estabelecido no mundo, é o modelo econômico da anglo-saxão, e esse mundo, de alguma maneira, é um mundo espetacularmente produtivo, embora seja um mundo que navegue ao longe, digamos, das definições mais gerais em torno. E é um mundo, portanto, que tem sempre em si também o perigo da desorganização geral das coisas. Não é? Se ele for, digamos assim, coordenado por ainda um princípio religioso, se for mantido na sociedade um princípio religioso genérico suficientemente alto, que era a ideia que havia do protestantismo estar, digamos, conduzindo a sociedade inglesa, americana, ainda dá certo. Deixado apenas como si próprio, é um mundo extremamente perigoso. Mas é um mundo da prosperidade econômica, esse mundo que nós vivemos hoje. Ele vai explicar agora uma coisa interessantíssima. 49, por favor. Não obstante, assim como a música nos parecia caracterizar a travessia, agora é a arte nova, a cinematografia, e não os expedientes das artes tradicionais, que nos pode dar a medida e a cor cinzenta da acatolia, marcada do signo da precariedade, ontológica afinal de contas, de não ter nascido do geral, como as outras artes da espiritualidade religiosa ou humana em sentido largo. A cinematografia encontrou para si uma extraordinária função artística, sem, portanto, tornar-se uma verdadeira arte. Na verdade,
ela desde o início cumpriu duas funções. Adquiriu tanto o sentido de arte popular, como tinha, segundo se diz, antes da Renascença, E até na antiguidade, tá? e até na antiguidade, teatro, que não fazia nenhuma distinção de classe, como a função de servir de campo de experimentação artístico a criadores que já não se sentem a gosto nas artes tradicionais. Em ambos os casos, a cinematografia corresponde ao mundo onde prepondera a arte prolífica, hoje as massas já não querem ensinamento nem sentido, recusando instintivamente o geral que lhes ofereciam outrora as grandes obras e os grandes livros de sabedoria da humanidade, mas esclarecidas como são, reclamam, na falta de sentidos gerais diretores na arte, a simples evasão pelo espetáculo. E é certo que por este fato, sob o impacto cada vez maior da categoria de nossa civilização técnica, a cinematografia conservará sua popularidade. Essas linhas aqui são geniais e é o que explica a crise da cultura moderna, né? Por que é difícil montar cursos como esse aqui? Está explicado aqui, ó. Hoje as massas já não querem ensinamento nem sentido, recusando, ninguém mais quer o genérico, né? Não é isso? Não é a recusa do genérico, é porque ninguém mais quer o genérico. Recusando instintivamente o geral que lhes ofereciam outrora as grandes obras, as que nós estudamos aqui, e os grandes livros de sabedoria da humanidade, os livros que nós escolhemos aqui. Mas, esclarecidas como são, esclarecidas entre aspas, reclamam na falta de sentidos gerais diretores na arte a simples evasão pelo espetáculo, que é o clipe, que é a televisão, que é o science fiction, que é o efeito especial, ou seja, o cinema espetacular. E é certo que, por esse fato, e sob o impacto cada vez maior da catolia de nossa civilização técnica, a cinematografia conservará sua popularidade. É a arte mais, digamos, intrinsecamente associada ao mundo moderno. Porque o mundo moderno não quer mais sentido nenhum. Porque a catolia, justamente que é essa forma de obter todo esse progresso econômico, tem uma contrapartida tristíssima, que é a destruição da referência do sentido essencial da vida. É por isso que todo mundo fica mais ou menos um consumidor de porcaria e sensações, que é a que se transformou o mundo, né? Isso, né? A partir de agora, essa semi-arte se mantém generosamente à disposição do Criador para novas experiências artísticas, ali onde a profusão de imagens e de pensamentos não cessa de preencher o vazio deixado pela destruição da ideia. É provável que precisamente na cinematografia se tente em futuro próximo, com o máximo de felicidade, dar estatuto artístico às exigências espirituais impostas pela categoria de civilização técnico-científica. E quem sabe se mergulhando no individual, no humano e no contingente, o espírito ocidental não reencontrará um dia, às avessas talvez, no céu? E aí nós paramos porque o último capítulo não tem impacto nenhum, e é o último capítulo. E eu não sei nem o que dizer para vocês, me parece que esse livro, pessoal, é uma pequena... Esse livro aqui é um livro muito pequeno, é um livro de importância extraordinária que eu nem consigo, de fato, descrever. É uma análise maravilhosa do que? Uma análise maravilhosa da tensão fundamental que existe na vida humana, que é o fato de que nós somos individuais e ao mesmo tempo somos genéricos. E as nossas ações concretas na vida se dividem, se estabelecem a partir do modo como nós relacionamos esses dois polos. Pois é isso que o Konstantin Neumann fez. Ele fez uma análise, portanto, fez uma descrição das 6 possibilidades de perversão desta relação entre individual e genérico, ou seja, fez uma análise das 6 dificuldades fundamentais, tentando nos explicar que, afinal de contas, as coisas podem todas, mais ou menos, ter um sentido. No fundo, ele chama de doenças espirituais porque são doenças de fato. Não é? O que é saudável é a possibilidade de manter a nossa generalidade em sintonia com a nossa individualidade. E essa arte de fazer isso é a própria arte de viver. É aquela arte que você precisa aprender vivendo e tendo consciência do que você está fazendo. Mas se o mundo é acatólico, quer dizer, se o mundo é um mundo em que não se quer mais nenhuma definição, portanto não se quer definição não, porque não é uma palavra boa, mas se não quer nenhuma espécie de valor genérico mais alto, então é muito difícil você sair desse processo, porque equivale àquela tentativa de sair do chão puxando pelos próprios cabelos. Não é possível. A única forma que tem de você romper isso é você produzindo uma cunha crítica sobre o modo como o mundo funciona. É essa a tarefa do grande filósofo. Ou seja, esse homem que é um grande filósofo nos ajudou imensamente a compreender isso
no dia de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado Constantinóica com as 6 doenças do mundo contemporâneo. O livro, se reaparecer, não deixe de comprar, por favor, não percam a chance de comprar o livro. Eu acho que passei um pouquinho do horário, isso nunca acontece aqui, né? Eu queria muito agradecer aqui ao SESI, né? As pessoas que apoiaram aqui o nosso esforço, agradecer a Patrícia, agradecer a Denise, agradecer a Clarinha, que leu sempre muito bem, muito obrigado. Que vocês que fizeram o trabalho de aparecer, muito obrigado. Até a próxima. Daqui a 15 dias vamos ter aqui o Tartufo, que é uma peça de mulher impagável, divertidíssima, maravilhosa. Não perca de jeito nenhum o Tartufo daqui a 15 dias. Até lá, né?